Considere três vetores coplanares, Azão, Bzão e Czão, de módulos iguais a x. Galera, eu vou escolher módulos iguais a eminho, tá? E com origens coincidentes num ponto O. Calcule o módulo do vetor resultante da soma Azão mais Bzão mais Czão nos dois casos esquematizados a seguir. Galera, o item A, ó, vai ficar eminho mais eminho para cima. Ele havia chamado de xzinho o módulo, tá vendo? Eu vou chamar de eminho. Eminho mais eminho para cima, 2 eminho. Um eminho para baixo. Então, 2 eminho para cima, 1 eminho para baixo. Tem como resultante um vetor resultante de módulo eminho para cima. Isso aqui é muito sem graça, tá? Esse caso aqui é aquele caso classiquérrimo para o qual nós temos que olhar e papum, três vetores de mesmo módulo, onde um dista do outro 120 graus, significa que o vetor resultante é nulo. Esses três vetores se anulam, essa é a ideia, tá? Nós já vimos isso aí em alguns exercícios anteriores. Mas eu vou resolver esse problema de novo usando uma outra técnica. Eu já havia feito usando a técnica da poligonal fechada, que gera um triângulo equilátero. Eu já havia usado a técnica da lei dos cossenos, somando 2 e encontrando o vetor resultante da soma desses dois oposto ao terceiro. Mas agora eu vou resolver de novo usando o quê? Eu vou decompor os dois vetores Azão e Bzão e nós vamos ver o que isso acontece. Nós já sabemos a resposta, o vetor resultante tem que ser nulo. É um caso classiquérrimo, nós temos que bater o olho e resolver isso rapidamente, tá bom? Mas vem cá, vamos resolver então usando a decomposição de vetores. Me acompanhe. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pensar nos vetores Azão e Bzão, vou decompor Azão e Bzão numa componente horizontal e numa componente vertical. Olhem no desenho, aqui eu chamei de Bzão x, esse aqui Bzão y, são as componentes do vetor Bzão. Mesma coisa aqui, o vetor Azão, eu tenho a componente ax na horizontal e a y na vertical. Vimos em aula teórica que o módulo de Bx, esse aqui, ó, é B, o módulo de Bzão. Olha, eu chamei de eminho, tá vendo? O módulo de todos eles. O módulo de B vezes cosseno desse ângulo aqui. Então eu vou ter que Bx, o módulo dele é eminho raiz de 3 sobre 2. Bx é um vetorzinho, ó, o versor, é um vetorzinho para a direita, ó, mais m raiz de 3, 2, perfeitamente na horizontal, então é um vetorzinho para a direita de módulo m raiz de 3 sobre 2. O vetor ax, vimos também nas aulas de teoria, vai ser o módulo de A vezes cosseno de 150 graus. 150 graus, como é que eu cheguei nisso? Eu pensei, por exemplo, 180, tudo isso aqui é 180, menos 30, esse ângulo aqui é 150 graus. Então, módulo de A vezes cosseno de 150 graus versor x. Cosseno de 150 graus é menos cosseno de 30. Menos cosseno de 30 é menos raiz de 3 sobre 2. Então, o vetor ax é perfeitamente oposto ao vetor bx. Essa é a ideia, ó. Esse vetor é o oposto de bx. Por quê? Olha lá. Menos eminho raiz de 3 sobre 2 versor x. Enquanto bx, quem é? É mais eminho raiz de 3 sobre 2x. Vejam que esses dois vetores ax e bx, eles são opostos de mesmo módulo. Quando eu somo esses dois vetores, eles se equilibram, eles anulam. Olha aqui, eu escrevi para vocês, ó, notemos que o vetor ax é o oposto de bx, ou se você quiser, o vetor bx é o oposto de ax, de modo que ax e bx se anulam, certo? Quando eu faço essa decomposição, então, dos vetores b e a, eu quero que vocês percebam que essas componentes horizontais se anulam, enquanto essas componentes verticais vão se somar, tá bom? Aí eu venho para cá, ó,
Deixa eu estabelecer a tela para vocês. Eu escrevi aqui o vetor A mais o vetor B são os 4 vetores bx, by, ay e ax somados, tá? Mas vejam que como bx é o oposto de ax, nós acabamos de provar isso, esses dois aqui se anulam, ó. Ax com menos ax se anulam. Então a soma A mais B, quem é? São a soma das componentes verticais, certo? Cada vetor vertical eu escrevo como A seno B, B seno. Mas A e B tem mesmo um módulo. Então aqui, ó, A e B eu escrevo eminho seno e eminho seno, certo? Vejam que quando eu escrevo eminho seno 30 mais eminho seno 30 versor y, eu vou ter aqui, ó, m vezes meio, seno de 30 é meio, m vezes seno de 30 é meio. Então eu tenho meio de my e meio de m versor y. Se eu somo meio m versor y com meio m versor y, eu tenho o quê? Olha lá, ó. Eu tenho que a soma de A e B é um vetor de módulo m na vertical para cima, ó, mais m versor y, certo? Mas o enunciado não pergunta quanto é A mais B, ele pergunta quanto é A mais B mais C. A mais B mais C. Essa soma aqui dá my. Mas quem é o vetor C? O vetor C é um vetor, não está desenhado aqui, né? Ele está aqui, ó. É um vetor de módulo m na vertical para baixo, menos m versor y. Então, m versor y menos m versor y me dá um vetor nulo. Acabei de provar para vocês que a soma desses 3 vetores, ou se vocês preferirem olhar aqui, é nula. Gente, nós já sabíamos disso porque esse é um caso clássico. O que eu aproveitei agora é resolver a questão de uma terceira maneira. Então, voltem os exercícios. A primeira maneira eu usei para somar A e B, lei dos cossenos. A segunda maneira eu usei a ideia de que esses triângulos, esses vetores formam um triângulo equilátero. E agora eu fiz decomposição de vetores e nos 3 casos nós chegamos a quê? Que quando isto acontece, ou isto, nós temos um vetor resultante nulo. Resultado extremamente importante para a vidinha de vocês no ensino médio e no vestibular. Beijo no coração.